A glória do Senhor. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez hoje para finalizarmos o livro de Êxodo, Êxodo capítulo 40. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais da igreja, porque através delas você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós temos disponibilizado ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje, capítulo 40. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. E a princípio, eu quero ler aqui a partir do versículo 34 até o final do capítulo, versículo 38, que diz: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Portanto, é assim que termina aqui o livro de Êxodo. Mas antes de eu entrar nesse tópico aqui, né, do versículo 34, que vai falar a respeito da glória do Senhor, eu preciso lembrar aqui do versículo 1 e 2, 1, 2, isso mesmo, 1 e 2, e depois do versículo 17, que vai falar quando que isso aconteceu. Então, capítulo 40, versículo 1 diz: Disse o Senhor a Moisés, arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Portanto, aqui era necessário que ele fizesse isso no primeiro dia do primeiro mês. E lá no versículo 17 vai falar: Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Portanto, tinha um ano, então, que esse povo já vinha caminhando ali com o Senhor. Eu preciso lembrar que esse um ano aqui é um ano desde o anúncio ali da 10ª praga. Então, se você abrir aí no capítulo 12, você vai ver aí versículo 1 e 2 que fala: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deve ser o primeiro mês do primeiro ano para vocês. Portanto, esse aqui era o primeiro dia do primeiro mês, no anúncio aqui das pragas, né? Então, aqui era o primeiro, ele vai falar que este deve ser o primeiro mês do primeiro ano, porque, portanto, aqui, como diz aqui no capítulo 11, foi anunciado a 10ª praga, e agora, então, é celebrado aqui no capítulo 12 a Páscoa. Lembrei, então, volte lá no Êxodo capítulo 12 para você rever lá que eu falei a respeito dessa festa, que é uma festa judaica, tá bom? É uma festa judaica, então, a Páscoa, que ainda é celebrada dentro do Egito, e aí, então, eles vão fazer isso aqui, vão, né? Vão esperar esses 15 dias aí. Mas se você for aí no capítulo 19, Êxodo capítulo 19, lá no versículo 1, vai falar que no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Portanto, havia aqui, quando a gente está aqui no capítulo 40, tem 9 meses que esse povo está estabelecido aqui no Monte Sinai, ali no deserto do Sinai, ali, portanto, 9 meses que eles estão aqui. Um ano do anúncio da Páscoa, que é a saída deles ali do Egito, e 9 meses, então, aí, que eles chegaram no Monte Sinai ali,
e se estabeleceram ali. Então eles ficaram aguardando esse período, né? E o que aconteceu nesse período aqui de 9 meses? Então, Moisés ficou 40 anos, 40 dias ali no monte para receber a primeira vez as tábuas da lei. Ele desce, aí lá no capítulo 32, né, tá o povo lá que estava adorando ali aquilo que parecia, né, lembrava ali um bezerro de ouro, e aí então o texto ali no capítulo 32 vai falar que eles naquele dia mataram cerca de 3.000 ali dos judeus ali, por conta dos israelitas ali, porque eles, por conta desse pecado deles ali, então, né, foram mortos ali cerca de 3.000 deles ali. E depois Moisés volta para o alto lá do Monte Sinai, pega novamente as tábuas da lei, fica mais 40 dias ali, pega novamente as tábuas, volta ali para o povo, e aí então vai fazer o que? A construção. Então o restante do período aí é o período que foi necessário ali para a construção do tabernáculo, não é verdade? E de tudo que envolve o tabernáculo, os utensílios e também as vestes sacerdotais. Portanto, o período que eles ficaram ali é para preparar ali então aquilo que simbolizava a presença de Deus. E aí a gente percebe então que depois de construído, depois de armado, então inicia ali agora o segundo ano, quando eles então armam a tenda, e aí então vem a glória do Senhor ali sobre aquele lugar. A gente vai perceber, portanto, que algumas coisas são necessárias, então, a gente falar aqui a partir do versículo 34, na verdade, então, que quando ficou tudo pronto, veio a glória do Senhor e encheu aquele tabernáculo. E o texto vai falar no versículo 35 que Moisés não podia entrar na tenda do encontro. Aquele homem que tem acesso ao Senhor, que sobe no monte, que nós vimos ali então que a sua face brilhava, do período que ele ficou ali no Monte Sinai, na presença do Senhor, como que o Senhor o chama, como que o Senhor se relaciona com Moisés, agora quando o Senhor vai estabelecer então a presença dele no meio do povo, agora nem Moisés consegue entrar ali na tenda do encontro, inclusive ele é impedido, e aí então, inclusive ele tem que se prostrar ali diante da glória do Senhor. Eu preciso lembrar aqui também que no versículo 36 vai falar que agora o povo vai andar segundo a orientação de Deus, olhando sempre para a nuvem. Então a nuvem levantou, o pessoal levanta acampamento. A nuvem baixou, então o pessoal arma acampamento. Portanto, agora eles vão andar guiados pela presença do Senhor. E eu estava olhando aqui alguns comentários, então, para poder fazer esse estudo de hoje, e o que me chamou a atenção aqui é a respeito do livro lá, né, de comentário, introdução e comentário de Êxodo, da série Cultura Bíblica ali, né, da editora Vida Nova. Então, o autor do texto ali, ele vai falar a respeito de que esse povo era um povo que, quando você lê lá no capítulo 1 de Êxodo, eles então parecem que foram esquecidos por Deus. Era um povo que estava vivendo, já estava vivendo uma vida de escravo. O texto não vai falar em que momento que isso vai acontecendo, mas já fala ali então da situação deles ali, né, antes do nascimento ali de Moisés. Portanto, um povo escravo, que vivia como escravo, aonde parecia que Deus havia se esquecido deles. E como é que acaba o livro? Agora acaba com a presença de Deus no meio do povo. Portanto, é importante nós ressaltarmos essa situação aqui para trazer para as nossas vidas,
Porque não sei como que começou sua história. Conheço minha história, mas a sua história eu não conheço. E talvez na sua história, a sua história começou sem a presença do Senhor. Mas ela vai terminar em nome de Jesus com a presença do Senhor, porque Paulo fala lá no livro de Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz: Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, a boa obra que o Senhor começou na sua vida, ele há de concluir. A única coisa que nós precisamos é crer. Precisamos crer que isso é uma verdade nas nossas vidas. E prova de que isso é uma verdade nas nossas vidas é a nossa, entre aspas, evolução espiritual. Portanto, olhe como começou sua caminhada, sua vida de relacionamento e intimidade com Deus. Vai percebendo ao longo da sua história como que o seu nível de relacionamento e intimidade com Deus vai mudando, vai alterando, vai sendo uma vida mais intensa no relacionamento com Deus, através de oração, através da leitura da palavra. E você vai perceber que quando você se volta para o Senhor, você vai tendo a sua mente transformada, como nós falamos aqui no estudo de ontem. Então, a sua mente vai sendo transformada e você vai deixando as coisas desse mundo, o egoísmo vai diminuindo na sua vida, você passa a ter uma vida mais cristocêntrica, voltada para as coisas de Cristo, para aquilo que tem valor para Cristo, e você vai se dedicando mais a Ele, vai buscando a Ele, vai tendo intimidade. Ele vai falando com você através de sonhos, talvez ele vai falando com você através de visões, mas certamente o Senhor tem falado com você através da palavra dele. Portanto, entenda que aquele que começou a boa obra há de concluir, e por isso nós não vamos andar ansiosos. Citamos aqui Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mas se você for ver o capítulo 4, versículo 6, vai falar que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:4 vai falar: alegre-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegre-se. E aí então vem o 6 falando a respeito então de que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que nós devemos colocar essa nossa ansiedade diante do Senhor através da oração. Lá no versículo 8 ele vai falar que nós devemos pensar naquelas coisas que valem a pena ser pensadas, tudo aquilo que é bom, agradável, perfeito. É nisso que nós devemos pensar. Ali no capítulo 4, versículo 12, Paulo fala que aprendeu um segredo, que é estar contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja padecendo de necessidades. Portanto, Paulo aprendeu um segredo da parte de Deus, e certamente você também aprendeu esse segredo da parte de Deus, onde você vem se desligando das coisas desse mundo e se ligando mais àquilo que é a vontade de Deus, aquilo que envolve o desejo dele, as coisas do Senhor. E aí por isso, lá no versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses, fala que tudo posso naquele que me fortalece. Você vai perceber que na sua vida veio essa nuvem do Senhor, e ela veio sobre a sua vida e envolveu toda a sua vida. E como Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, por isso você busca em primeiro lugar o reino dele e a justiça dele, se não se preocupa com as coisas básicas desse mundo, porque na medida que surgir a sua necessidade, é ele que acrescenta. Mas nós então devemos viver então buscando essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é essa que nós buscamos. Entenda que essa nuvem veio sobre a sua vida e o Espírito do Senhor mora em você. E como diz lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, é o Espírito Santo que convence você do pecado, da justiça e do juízo. É ele que transforma a sua mente, é ele que te leva a viver uma vida de abundância diante de Deus, aonde você experimenta então a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Entenda que é isso que o Senhor tem para você.
Como disse, não sei como começou sua história, mas eu sei como ela vai terminar, que será na presença do Senhor, louvando, adorando, bendizendo, engrandecendo a Ele e glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.